Conhecido hoje por seu trabalho como designer, como artista, enfim, nesse universo das artes gráficas, principalmente, o Cali Thornhill DeWitt, o Cali DeWitt, colaborou pela primeira vez com a Adidas numa dupla de NMD S1, que são o tema do vídeo de hoje. Então, bora conferir tudo a partir de agora. Salve, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda novamente ou pela primeira vez aqui no canal do Sneakers PR. Esse aqui é o meu mano Guilherme Designer. E esse é meu mano... Quem? Douglas. A gente tá sempre aqui no canal falando sobre tênis e a cultura que o cerca. Hoje a gente tá aqui mais uma vez misturando essa parte cultural com o tênis, já que a gente vai falar de um cara que é um designer e um artista profundamente envolvido ali no meio musical, né? Mas um cara mais do backstage, assim, você provavelmente nunca deve ter visto ele em cima de nenhum palco. De quem que a gente tá falando? A gente tá falando do Cali DeWitt. Antes era mais conhecido como Cali Thornhill DeWitt. Eu não sei se é DeWitt, DeWitt exatamente como é que geralmente é chamado, mas é um cara que, como o Douglas falou, ele é profundamente envolvido nos backstages do universo musical, então sempre de uma forma um tanto silenciosa. Ele é envolvido com música desde jovem, começou a ganhar mais espaço ali por trás das cortinas dos shows do Hole, né? A famosa banda de Courtney Love. E, bom, temos outras coisas para explorar em torno dessa história, e antes disso acontecer, a gente vai abrir essas belíssimas e enormes caixas, né? Então, e demoradas, belíssimas, enormes e demoradas. Estamos de volta já com os tênis devidamente mostrados e aqui no balcão, mas deixamos a embalagem e tudo mais à vista para que a gente possa mostrar até com um pouco mais de detalhe, falar um pouco mais, porque é bem interessante. Tem essa caixa aqui, para usar uma gíria do futebol, ela exigiu a sua escalação, entendeu? De ficar aqui em cima, porque é uma caixa muito bem feita e aí a gente não colocou ela para baixo do balcão. E a caixa que nos apresentou o NMD S1, né? Então os primeiros NMD S1 vinham nessa caixa super caprichada, cheia de compartimentos diferentes, né? Quer essa embalagenzinha aqui. Então, uma caixa bem rígida, caixa, né? Rígida, dividida aqui. Os pés vinham um oculto, né? Por essa pequena bandeja aqui, onde vem o cadarço preso. Um vinha escondido aqui, o outro vinha à mostra, mas sempre dentro desses sacos que acompanhavam o NMD nas primeiras versões. Hoje em dia, o NMD normal não vem mais em caixas assim. Não, certo? os regulares não vêm. Eventualmente, quando tem esses lançamentos especiais, que a Adidas explora essa embalagem um pouco mais diferente, e tudo gira muito em torno da estética, né, dessa identidade visual que o Cali criou junto com a Adidas. Então tem sempre a assinatura dele, sobrepondo essas barras que são uma alusão direta a essas pecinhas, né, que na época dos NMD R1 a gente falava que eram os Legos, né? Então é uma mais longa e duas menores, então você consegue enxergar isso junto à assinatura do Cali. E na sempre caixa também. Exato, na caixa, nas laterais, nas línguas também depois você vai ver, e sempre nessa mistura de preto, branco e nesse laranja meio avermelhado, né? Que tá aqui nos saquinhos, né, nas dust bags individuais de cada um dos tênis. Falando acho que um pouquinho mais do Cali Thornhill DeWitt, a gente falou que ele é muito envolvido com um ex-casal, com pessoas um tanto conhecidas no mundo artístico. Fundamentais, né? Fundamentais para a formação musical de muitas pessoas, particularmente da minha. O Gerson também gosta muito, você também gosta, né, Douglas? Muito. Então, estamos falando de Courtney Cobain. Courtney Cobain. Então, estamos falando de Kurt Cobain
e de Courtney Love, que tiveram ali um bombástico relacionamento e que cruza justamente com a história do cara que fez esse tênis agora. E que tá vivo, né? Um dos frutos dessa relação de Kurt Cobain e Courtney Love é a filha do casal, Frances Bean Cobain, e o Khalid DeWitt foi até babá dessa criança. Então, depois de fazer a tour ali com o Hole, que levou ele a outros caminhos, ele foi babá, uma nene, né? Tomou até conta da Frances. Bom, além dessa parte musical, familiar aí do Khalid DeWitt, ele já colaborou também, agora falando dele como designer, não mais como babá, nem como uma pessoa da indústria da música, mas ele já colaborou com outras marcas como designer, e seu envolvimento com a Adidas começou quando ele se envolveu em um projeto assinado pela Neighborhood, que por acaso passou por aqui aí algum dia desses, hoje talvez, NMDS1 com o Neighborhood, certo? Exatamente. Talvez você já tenha visto esse vídeo, talvez você vá ver esse vídeo, mas temos mais essa coincidência também. Gravamos no mesmo dia, Exatamente. Então tem a coincidência dos modelos, da colaboração, então também de Neighborhood. Mas esse projeto da Neighborhood contava com o Stan Smith Boost, um I-5923 e o Kamanda. E para continuar falando um pouco mais de tudo que o Khalid DeWitt já se envolveu, ele fez merch do The Life of Pablo, um dos discos do nosso sempre citado Kanye West. Exato, e acho que a grande coisa que está por trás de tudo isso é o uso de fontes muito específicas, que é justamente aí que mora a identidade do Khalid DeWitt. Ele usa muito, principalmente aquela Old English. Então, foi aplicado, por exemplo, nos tênis da Neighborhood na época. Os Kamanda tinha bem grandão, em relevo, num cabedal de camurça, o Neighborhood nesse tipo de tipografia, tinha roupas, enfim. Inclusive, ele foi a grande estrela dessa campanha, então vai aparecer aqui na tela, ele utilizando as peças, você vai entender um pouco mais da forma como ele se expressa ali artisticamente. Recentemente, ele trabalhou com uma marca californiana bem famosa, fez alguns tênis também, explorando um pouquinho dessa sua estética, que mistura um lance meio analógico, meio de colagem, sempre com essas tipografias, com frases de efeito e tudo mais. Como o Douglas falou, o merch do The Life of Pablo, que foi um merch amplamente replicado de diferentes formas. Então, tinha essas fontes Old English e também algumas outras fontes, sempre explorando The Life of Pablo, sempre com um arco. Enfim, você vai olhar aí na tela e também vai entender do que a gente está falando. Tudo com uma identidade extremamente marcante e que não tem nada a ver com isso aqui. Acho que esse que é o grande ponto, que acho que até é interessante de mostrar, que ele se envolveu com o meio musical, migrou para o mundo das artes, migrou para um mercado envolvido com streetwear, ainda envolvido com música, né, com o Kanye, por exemplo, com a Neighborhood, que no vídeo vocês também vão ver que tem um forte envolvimento também com a música, mas aqui ele explora um lance muito mais visual, que talvez se cruze com o universo musical, mas de uma forma que a gente não conseguiu identificar, porque a história não foi muito contada até agora, né? Então a gente vai falar basicamente daquilo que a gente tá vendo. Exatamente. Livre interpretação aí desses dois NMD S1 que o Khalid DeWitt criou junto com a Adidas. De cara, a gente chama atenção o quê? São monocromáticos, né? Todo branco e todo preto, mas salpicados aí, o branco com essas pintas pretas e o preto o avesso dele. Então, e o que a gente pode falar, que tem aí tanto na caixa quanto nesse card que vem dentro da caixa, né? Tem algumas informações que nos ajudam mais ou menos a entender a construção do tênis. Então, é um NMD S1, um tênis que surgiu ali de 2022 para 2023, amplamente aguardado, renovando completamente a família NMD, né? A construção é praticamente igual à do S1 convencional. Então é um cabedal de Prime Knit, que é aquele tricô tecnológico da Adidas, que abraça o pé bem gostosinho. Então tá escrito aqui 3D Prime Knit Upper. 3D significa que não é uma só densidade, né? Esse tricô é feito de diferentes formas, com tramas diferentes para ajustar melhor em algumas regiões que precisam ser ajustadas, para criar relevos onde é legal, né, de criar um relevo diferente. Tem também o Full Length Internal Boost, ou seja, aquele boost em toda a extensão do pé na parte interna do solado. Então isso é sempre legal de falar, que os NMD S1, apesar de eu não deixar exposto o boost, conta com boost em tudo aqui. É, porque a gente tá acostumado a ver boost mesmo, né? Os tênis que tem boost, geralmente nesse caso, ele tá oculto. Então é um tênis bem confortável, e é bem confortável daquela forma que muita gente gosta, que é com o boost encapsulado, né? Então o boost ele tá aqui
contido aqui dentro, ele não esparrama, ele só faz o papel de ser confortável. E além disso, tem também um non-masking Sync in Finish. Esse non-masking Sync in Finish, eu imagino que seja justamente esse tratamento usado, né, para criar essa estampa. Sync, eu imagino que esse Sync in Finish seria aquelas impressões, já viu que mergulha num tanque de água, né? Então eles não mascaram, eles não fazem uma espécie de stencil, coisa do tipo, né? Não é exatamente um molde. Eles simplesmente colocam o tênis, mergulham ele num local onde ele estampa, né, o cabedal com o desenho que você enxerga do outro lado do card. A gente não conseguiu identificar exatamente o que é. Parece meio que uma espécie de linguagem, talvez, né? Sim. Lembra um pouco um código Morse, lembra um pouquinho um braille. Talvez ele lembre algum tipo de formação tipográfica ou algum desenho, né? Mas a gente realmente não conseguiu identificar. Ou talvez seja puramente estético mesmo. Pode ser. Mas eu acho que é um padrão que ele provavelmente remete a alguma coisa. É muito um padrãozinho que talvez vá falar, um barulho específico que forma isso aqui em determinada superfície. Enfim, aquelas brisas de designer, de músico e tudo mais, que eu espero que essa história seja contada eventualmente para que a gente consiga se aprofundar, pelo menos no offline ou no online, através do Instagram, né? Mas nessa história. Mas enfim, é uma estampa meio, como a gente pode falar, abstrata? Enigmática. E é legal ver também que, assim, a parte do que... Aqui o cabedal é praticamente uma peça só, não tem uma língua, mas o que seria a língua foi preservada da estampa, certo? É a única parte do tênis que, nesse esquema dele ter sido mergulhado, é como se ele tivesse sido segurado por aqui. Sim. Foi a única parte que acabou não... Aí que essa parte é cinza, é até mais visível, né? Sim. O fato dele não estar pintado. Então, e é engraçado porque, por exemplo, na parte da frente, ele fica bem limitado, né? Ele não vai nem um pouquinho para essa parte cinza. Nem na lateral, na verdade. E eu fico imaginando de que forma que isso foi exatamente aplicado. Seria bem legal ter um vídeo disso. Infelizmente, até o momento não tem. Mas como eu disse, eu espero que no futuro isso surja, porque eu fiquei curioso para saber. No branco, parece até que a sola tem resíduos dessa tinta, dessa coisa que foi utilizada para estampar, né? Então o solado ele recebe uma camada de tinta por cima, um banho diferente. Lembra até um corretivo, né? Meio que um branquinho, sempre com esses pontinhos brancos distribuídos de uma forma muito louca aí. E eu não sou um grande fã do NMD S1, mas eu achei legal esse minimalismo levemente, sei lá, é meio com ruído, né? Eu acho que, assim, esteticamente, cara, sei lá, na minha opinião, dos NMD S1 que eu vi, esse aqui é o mais bonito que eu até agora. Mais de todos? Mais de todos, cara. Caramba. Eu achei esse aí muito bonito. Tanto o preto quanto o branco. Não saberia escolher qual que eu gosto mais. Gostei bastante dessa... Eu gosto desse tênis de maneira geral, mas essa versão aí realmente curti bastante. É bem interessante. Como a gente falou, essa identidade visual criada para colaboração, ela também está aplicada aqui na língua. Então tem uma etiquetinha de camurça, que ela tem a assinatura do Cali DeWitt dando a volta. Então você consegue ver a etiquetinha abraçando, né? Meio que essa parte como se fosse a língua. Na palmilha, deixa eu ver se a gente consegue mostrar. Na palmilha também tem... Deixa eu tentar dar uma... Enfim, não vai dar porque falta luz. Mas na parte de dentro aqui da palmilha também tem a reprodução dessa mesma estampa presente na lateral da caixa e na dust bag. A etiquetinha, apesar de ser exatamente a mesma, ela é costurada de maneira diferente nos dois pés, né? Tanto que aqui tá o Cali do lado de fora. Sim. E aqui tá o DeWitt do lado de fora. Ela fica meio quase que inversa. É uma aplicação bem legal, né? Porque a letra é bem fininha, tipo assinatura. Tem um trifoil mínimo aqui, ó, assinado por cima. Essa etiqueta é obra-prima. E o NMD S1 sempre carrega alguns detalhes escondidos, né? Então, na própria trama de Prime Knit tem o nome NMD aqui na região do calcanhar, tanto na versão preta quanto na branca também, né? Tem também. Aí, tá como na branca. Na branca também tá de branco, né? Exato. Quase imperceptível, mas dá pra ver que existe uma mudança na trama para que isso apareça por aqui. E a gente falou bastante da sola, mas é sempre legal comentar, né, a sola do NMD S1, que o trifoil
faz aqui também função, não é só forma, né? Sim, e que é um aceno, de certa forma, ao icônico Marathon, né? O Marathon, que é um tênis de grande sucesso aqui no Brasil, é um tênis que praticamente expandiu essa aplicação funcional do trifoil nos solados, o que é bem legal de ser falado. Cadarço preto extra na versão branca. E na versão preta, um cadarço branco extra, ambos sempre com fios acinzentados e refletivos. Então, enfim, sempre que bater um flash, sempre que bater uma luz, sempre que tiver incidência de luz, ele vai dar uma brilhada. Também um acabamento legal que são essas ponteiras, né? Então as pontas dos cadarços são meio que emborrachadas. É um detalhezinho também bem bacaninha aí pra você que gosta. Certo, Douglas? Certo. Acho que não temos muitas outras coisas pra falar a respeito desses tênis aqui. A gente espera de fato que essa história seja um pouco mais contada, ou não, às vezes foi só uma brisa dele ali, mas com certeza tem algum processo criativo que o levou a fazer isso daqui. Mas de qualquer forma, o resultado final é bem legal, mesmo que não tenha uma grande explicação. E as informações que a gente tem é de que eles serão lançados quando, Douglas? No dia 22 de junho, custando quanto? Então, é muito provável que o preço ou melhor, a gente não tem o preço, mas é muito provável que fique ali na casa dos R$1.100, R$1.200, que é o preço padrão de praticamente todos os NMD S1 que chegaram ou estão disponíveis lá na loja online da Adidas. É muito provável que esses tênis apareçam ou já tenham aparecido através do calendário da marca, e é muito provável também que suas vendas sejam realizadas com exclusividade na plataforma Confirmed, né? No aplicativo Confirmed. Então baixe no seu smartphone, são 2 aplicativos que existem da Adidas, o da Adidas convencional e o Confirmed para lançamentos e conteúdos especiais. Então baixe aí que você vai conferir tudo, e se ainda tiver um par, caso ele já tenha sido lançado, é lá que você vai encontrar. Certo? Certo. Não esquece de assinar nosso canal, clicar no sininho para se inscrever, deixar seu comentário falando o que você achou desse tênis aqui, falando se você conhece, já conhecia o trabalho do Caramel Bob, um outro nome dele que você encontra ele lá no Instagram, ou simplesmente Kali DeWitt. E não esquece de nos seguir no site e em todas as redes sociais. E ouvi Nirvana, e ouvi Hole, e ouvi Kanye West? Ouvi sim. Kanye West no sigilo. Então, é isso. Falou, tchau, Valeu, tchau. até mais.